Quer saber como se comportar nas entrevistas de emprego? Chega mais que eu te explico. Fala galera, beleza? Fabrício Matos aqui no canal Codifique. E hoje eu vou dar umas dicas aqui como você pode se comportar nas entrevistas de emprego para TI. Apesar dessas grandes demissões em massas que infelizmente a gente está vendo aí no mercado de TI, no mercado de dados, pelo menos na minha área, eu tenho sentido que tem havido um aumento e o mercado está um pouco mais aquecido. Eu recebo geralmente algumas vagas 100% das vezes pelo LinkedIn para a área de dados. Algumas eu acho bacana, mas eu agradeço e digo não. Só que teve algumas outras que eu achei muito interessante, as tecnologias que estavam sendo utilizadas, que eram tecnologias que eu gostaria de estar trabalhando ou que eu já estava estudando, e eu acabei sim me candidatando para ver como é que estava o processo seletivo. E o que eu posso deixar aqui é algumas dicas para vocês. Vamos lá. Primeiro de tudo, quando você recebe essas vagas, você bate um papo com um entrevistador ou com uma entrevistadora. Se ele marcar uma entrevista com você, muito provavelmente a primeira entrevista será com ele ou com ela. E a ideia dessa entrevista é realmente um bate-papo. Ela quer conhecer mais você. Ela quer saber das coisas que você já fez, aonde você já trabalhou, as empresas, os ramos, quais as tecnologias que você mexe que você realmente é bom, ou aquelas que você já mexeu, mas não está mexendo agora no momento. A ideia é conhecer como funciona, né, o Fabrício ou você como entrevistado, né, para aquela determinada vaga. Ela quer saber se existe um casamento, se existe um match, um fit entre o que você sabe, o que você conhece, como você é e entre a vaga que está disponível. Se você passar dessa primeira entrevista, vai ter uma segunda fase, pelo menos foi o que eu tenho visto por aí. E essa segunda fase, ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser uma entrevista técnica, porém uma entrevista técnica de um nível um pouquinho mais alto. O que eu quero dizer com isso? Não vai ser uma entrevista técnica tão profunda, vai ser mais um bate-papo com algumas perguntas relacionadas à tecnologia. Ou você também vai fazer uma entrevista com o time, né, que você vai trabalhar, e vai ser mais para te conhecer, para conhecer o que você já fez, como você trabalha, a maneira que você trabalha, e aí provavelmente pode ser perguntas mais comportamentais. Por exemplo, quando eu estava passando por essas entrevistas, me perguntaram como eu lido com, por exemplo, problemas de comunicação dentro do time. Ou então, o que eu faço quando um projeto atrasa? Ou então me perguntaram também qual foi o projeto que me deu mais trabalho de fazer, aquele projeto que foi mais desafiador. E outras perguntas também que já fizeram, como por exemplo, explicar o que seria recursão. Ou se eu conhecia e se eu poderia explicar o que seriam dados estruturados, não estruturados ou semi-estruturados. Ou seja, foi um bate-papo um pouco mais técnico, com algumas perguntas comportamentais para entender como funciona a nossa mente, né, perante ao entrevistador. O que a gente já passou, as nossas experiências passadas e o que a gente pode levar de bagagem para essa nova vaga. E também pode ser que você faça essa entrevista técnica um pouco mais light, com perguntas, por exemplo, relacionadas, no meu caso, a dados. Alguma coisa relacionada a SQL, alguma coisa relacionada a Python, mas umas perguntas mais simples, como por exemplo, o que seria uma função lambda em Python, ou então se eu já tinha trabalhado com concatenação de data frames no Pandas, qual a biblioteca que eu mais trabalhei no Pandas. Então você faz esse bate-papo, né, um pouquinho mais descontraído, mas que a pessoa consegue entender melhor como você trabalha e quais são as suas melhores skills. Se você passar dessa fase, né, se houver uma terceira fase, que aconteceu comigo algumas vezes, provavelmente aí sim você vai entrar numa entrevista técnica. E mais uma vez, essa entrevista técnica ela pode ter duas vertentes. Uma mais simples, mais light, mas com apenas perguntas relacionadas às tech ou às tecnologias que você vai estar trabalhando para aquela determinada vaga.
então vão te perguntar muito sobre aquelas tecnologias. E aqui vai a minha primeira dica, uma coisa muito legal: se você trabalha com aquela, né, tecnologia, ou você nunca trabalhou com aquela tecnologia, ou trabalha pouco, ou está estudando, o que eu fiz? Eu tirava anotações das tecnologias que eu tinha um pouco de dúvida. Então eu ia anotando tudo aqui no caderninho, depois eu lia de novo, né? Anotava, lia novamente para poder fazer a entrevista com mais segurança. Essa aqui é uma dica muito interessante que eu mostro para vocês. Uma coisa legal também que vocês podem fazer é vídeos no YouTube. Por exemplo, se alguém está te perguntando, ou se você está concorrendo para uma vaga que você sabe que provavelmente vai acontecer perguntas sobre o DBT, você pode entrar no YouTube e ver para que serve o DBT, como ele funciona, quais as suas principais features. Você pode pegar um projetinho e fazer você mesmo, né, vendo lá o tutorial do DBT no YouTube, que isso ajuda muito a você tirar suas próprias dúvidas. Perguntas podem, né, podem vir para você no momento que você está fazendo o seu projetinho, o seu tutorialzinho lá, está acompanhando. Você mesmo pode ter dúvida, pode ir atrás das respostas e você vai ficar mais seguro na hora de responder as perguntas do entrevistador. Ou pode acontecer da segunda vertente, que tem acontecido muito, que é: ou a empresa manda um projeto para você fazer, e aí você vai ter 1 ou 2 dias no máximo, e depois vai ter uma entrevista para você mostrar esse projeto. E aí, nesse caso, o ideal é que você pesquise bastante, faça o projeto da maneira mais completa possível, né? Por exemplo, se for fazer algum tipo de processo de ETL, vai descrevendo todos os passo a passo. Olha, eu peguei os dados dessa source aqui, e aí eu fiz uma transformação. A transformação que eu fiz foi A, B e C. E deixe isso tudo bem documentado para mostrar na hora da sua entrevista para o entrevistador. Ou então, se você tiver uma entrevista que é aquela de código, né, aquela de teste, que também tem 2 maneiras de ser feitas. Ou você recebe um link para fazer isso dentro de uma determinada plataforma, que ela vai te dar uma determinada quantidade de problemas, geralmente 3, e vai ter um tempo para você fazer. Você resolve e manda. Ou então aquela que no meu caso eu acho a pior, porque eu fico realmente muito nervoso com essas entrevistas, e até hoje eu ainda fico, mas são aquelas que nós temos que falar com o nosso entrevistador enquanto vamos resolvendo, né, um problema de código, né, um teste de código. Mas para acabar com esse nervosismo, eu aqui da Codific tenho um recado para você. Fala pessoal, se você assim como eu fica nervoso na hora de fazer um teste de código, então fica tranquilo. A gente aqui da Codific está montando uma plataforma que vai ser muito legal, vai ser muito bacana e vai ajudar muito vocês, desenvolvedores. Lá você vai relembrar todos os conceitos e vai ver quais são as melhores técnicas para resolver os projetos de código. A gente está fazendo isso com muito afinco, com muito carinho, muito cuidado para vocês terem o melhor material para poder estudar. Se liga aqui, ó, se inscreve aqui, tá um link aqui abaixo para vocês, né, se inscreverem, e vocês vão receber de primeira mão quando o nosso produto for lançado. Vai valer muito a pena para vocês. E ó, eu mesmo que estou fazendo isso, estou estudando pra caramba, e com isso melhorei o meu nervosismo na hora de fazer os testes de código, e agora não fico tão nervoso e com certeza não tenho mais branco. Então ó, se inscreve aqui que vale a pena pra caramba. Bom pessoal, como o Fabrício aí falou, ele já deu o recado. Se liga aqui que o link tá aqui abaixo, vale muito a pena. Ó, eu conheço o Fabrício, cara, gente boa, vai valer muito a pena, então se inscreve aqui. Então, nós temos essa entrevista que é o código que você vai fazendo, né, vai desenvolvendo ali uma solução para o seu entrevistador. Então as dicas que eu posso te dar é: primeiro, estude. Faça vários exercícios, leia como funciona os algoritmos, relembre as estruturas de dados e principalmente as técnicas para resolver cada problema. Então, de novo, mais uma dica, se inscreve nesse link aqui que lá tem tudo isso. E aí na hora de você for fazendo a sua entrevista, você tem que primeiro ler o seu problema. Segundo, mostrar que você entendeu o seu problema para o entrevistador, isso é muito importante. Faça um pequeno desenho, por exemplo, se o problema está pedindo para você retornar um inteiro ou uma string, fale com ele, com o seu entrevistador, e diga: ó, então nós vamos retornar uma string, o exemplo será esse. Aí você coloca lá a string como exemplo, sem resolver nada. Primeiro só dizendo que você entendeu. Depois você começa em voz alta a falar do que você está imaginando em fazer. E aí o entrevistador vai te ajudando, porque ele não está ali para te ferrar, com certeza não. O cara está ali para te ajudar, ele quer saber se você consegue resolver um problema, e ele provavelmente vai ser o seu
colega de equipe. Então, se você tiver uma dúvida ou se você ficar preso no momento, pergunta para ele com certeza ele vai te ajudar. Lógico que ele não vai te dar a resposta, mas ele pode, não, tá lembrado disso aqui? Você vai fazer dessa maneira. Ah, essa função você usa esse parâmetro. Porque várias vezes eu já fiquei parado num problema porque eu não lembrava determinado comando, eu perguntei, olha só, aqui tem um comando, é aquele comando assim e tal, pode falar, a gente pode discutir aqui, o cara, não, sim, você usa assim, assim, esse comando assim, e eu consegui resolver o problema. Então é dessa maneira que você consegue resolver os problemas de código. Passando dessa fase dos códigos, provavelmente você vai ter duas oportunidades aí. Então você vai ou já receber uma oferta, que também já tinha acontecido comigo anteriormente, ou às vezes você pode ter mais um round de entrevista, e esse round você vai falar agora com o gerente da área, que provavelmente vai ser o seu gerente. E nessa entrevista, seja o mais transparente possível. Fale do que você sabe, aquilo que você não sabe, das coisas boas que você já teve, dos feedbacks positivos e até, se quiser, os feedbacks negativos, mas que você transformou em ações. Isso aí mostra que você é uma pessoa que gosta de crescer, é uma pessoa que gosta de estar sempre em busca de novos desafios, resolvê-los para aumentar o seu nível e mostrar que é um bom profissional. E não se esqueça, pesquise sobre a empresa, veja quais são os valores, veja quais são os grandes feitos daquela empresa, faça o dever de casa, mostre para ele que você conhece exatamente do que você está falando, do que a empresa faz, o produto principal. Isso também é muito importante na hora da sua entrevista. E aí depois você vai ter a sua oferta. Na oferta, o ideal é que você já saiba mais ou menos como vai ser o processo de contratação, se vai ser um processo para trabalhar numa empresa estrangeira, vai ter as leis estrangeiras, se vai ser uma empresa aqui do Brasil, vai ter as leis aqui do Brasil, e aí tem toda aquela negociação de valores, de salários. Geralmente aqui nas empresas do Brasil, os valores já são um pouco mais fechados, você já sabe mais ou menos quanto vai ser. Lá fora você ainda consegue fazer alguns tipos de negociação, por exemplo, aumentar um pouco o valor do salário, diminuir um pouco o valor do bônus, ou então você recebe um pouco mais de ações, o seu salário é um pouco menor, e isso você consegue também desenvolver ali na hora da negociação. Peça o valor que você acha que é justo para você. Não fique com medo da empresa, mas agora se eu falar um valor muito alto, não faça isso. Faça aquilo que você merece, faça as contas, não, eu mereço esse salário, esse aqui é um salário que eu acho que eu mereço. Porque se a empresa já chegou no momento de te fazer a oferta, com certeza ela sabe que ela pode te pagar dentro daquele determinado budget, né, daquele determinado orçamento, e você, como profissional que estuda, dá o seu melhor no trabalho, né, você sabe o seu valor. Então tente negociar um valor que seja justo para você. Bom, essa aqui foi algumas dicas que eu posso deixar aqui com vocês. E não se esqueçam, segue a gente também no Instagram e no Twitter. Lá eu mostro o dia a dia aqui da Codific, mostro o meu trabalho, dica de programação, teste de código, contratação e muitas coisas legais. Falou? Um abraço!